Mas enfim, o tema que eu quis trazer aqui, que eu quis falar, é que além desse sistema neural que roda, nós temos esse sistema emocional. E que muito dos nossos comportamentos, né, das nossas reações inclusive assim, do impacto e da capacidade, né, de realizar determinadas tarefas na vida da gente, ela tem muito a ver com esse sistema aí que roda dentro de nós, né? Dentro desse contexto, eu trouxe ali um pouco sobre a questão da autoconsciência, do autoestudo, né? Do autoconhecimento, né? E do autocontrole. Por que essas 4 palavrinhas, né? Para algumas pessoas, esse assunto talvez já seja, né, um assunto bem explorado, mas para muitas pessoas ainda não. Para outras já é explorado, já é conhecido, mas ainda assim temos algo a tratar sobre, né? Porque realmente nós, seres humanos, somos bem complexos, né? Então, muitas vezes a gente começa um trabalho de autoestudo, de autoconhecimento, e quando a gente começa a mexer, parece que começa a aparecer cada vez mais e mais coisas. Bom, enfim, dentro dessa linha do autoconhecimento, né, eu trago um pouco da questão da autoconsciência. O que é autoconsciência, Kedma? Autoconsciência é uma capacidade, né, que nós temos de, através de algumas ferramentas, né, a gente desenvolver uma habilidade de ter maior lucidez, né, sobre nós mesmos, maior lucidez sobre os nossos sentimentos, né, sobre o que nós estamos sentindo, por que nós estamos sentindo, né, por que sentimos isso, por que nos comportamos dessa forma, por que, e isso é muito peculiar para cada indivíduo, porque cada pessoa, né, tem determinadas reações emocionais diante de determinadas situações, enfim. Então, isso é tudo muito individual, né? Mas o que eu quero trazer sobre a autoconsciência, que não está nem escrito, né, na matéria, mas eu gosto de comentar aqui um pouco, que eu desenvolvi essa habilidade de autoconsciência através da meditação. Então, o que começou o meu processo, né? Meu processo todo ele começou com base em alguns comportamentos que eu tinha, né? E dentro dessa autoconsciência eu comecei a observar que em determinadas situações eu agia de determinada forma, né? E muitas vezes eu não queria agir daquela forma, né? Não era a real maneira que eu gostaria de agir, né? Ou de me comportar. Ou, às vezes, nem é de agir e me comportar, mas de como eu estava me sentindo. Aí também entra um outro viés. Muitas vezes a gente, né, a sociedade diz que você tem que se comportar assim, que você tem que ser assado, que tem que ser assim. Mas e como que tá as suas emoções e os seus sentimentos aí dentro? Você está satisfeito? Você está feliz? Você está com um sorriso verdadeiro? Você está à vontade, né, dentro de determinada situação, dentro de determinada, né, enfim. Então, o que é o grande ponto-chave da autoconsciência? É quando você estiver em determinada situação, em determinado lugar, ou realizando uma determinada tarefa, você ter a capacidade de observar as suas emoções, né? Você ter a capacidade de observar, inclusive, as suas reações, né? O que você está pensando, o que você está sentindo, se você realmente consegue estar no estado de presença a ponto de você estar em conexão com aquela atividade que você realmente está desempenhando. Se você está colocando ali, né, se é ali mesmo, se você consegue, né, estar ali e de forma não só consciente, mas com suas emoções e seus sentimentos equilibrados. É claro que falando assim parece ser muito simples, né, mas não é. A gente sabe que não é. Então, dentro desse contexto, a gente saber, né, o nosso nível de reatividade em determinadas situações, nosso nível de aceitação em determinadas situações, e acho que esse é um ponto que fala muito a respeito desse contexto que eu quero trazer, né? Desse sistema neuroemocional, para onde que ele nos guia, né? Para onde que a gente está realmente indo, né? Dentro de nós mesmos, aí eu digo, né? E é lógico que tudo que acontece aqui dentro, ele vai ter um reflexo
do lado de fora, né? Outro aspecto aqui, então, partindo, né, do ponto da autoconsciência, né, que é esse estado de lucidez, é você realmente saber reconhecer, né, em determinados momentos por que eu estou me sentindo assim. E aqui eu vou trazer um exemplo até meu, onde, por exemplo, eu comecei a observar, né, que toda vez que eu ia viajar, toda vez que eu tinha uma viagem, né, que eu ia ficar alguns dias fora, né, da minha zona de conforto, ou que eu iria estar com pessoas que eu não conhecia, né, que iam ter, vamos dizer assim, atividades que saíam do meu controle, né, da minha tela mental, eu sempre ficava mal, eu ficava doente, né, tipo, ou eu tinha dor de barriga, ou eu tinha fraqueza, ou eu sempre disparava alguma coisa no meu sistema em que eu praticamente chegava ao ponto de dizer, olha, não vou poder ir na viagem porque aconteceu isso, ou porque eu tô assim, assado. E sempre era algo que, vamos dizer assim, eu ficava mal mesmo, fisicamente, né? E isso começou a se repetir, começou a ser uma recorrência, né? E eu comecei a observar. Eu disse, opa, toda vez que eu tenho, né, uma viagem, uma aventura, algo que é desconhecido, o meu cérebro, ele interpreta de alguma forma, ele traz uma interpretação de, né, pane. Aí gerava uma pane total, né, no meu sistema aqui, neuroemocional, onde abalava o meu sistema físico a ponto de me impedir, né, de ir. Porém, né, é tão interessante que todas as vezes eu acabei indo, até nem por mim, mas porque tiveram pessoas que disseram, não, você vai tomar isso, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo, você vai não sei o quê. Pessoas que, assim, agiram por mim, né, e até agradeço essas pessoas, talvez algumas aí vão assistir esse vídeo e talvez vão até se identificar, né? Eu lembro de tal situação que você não ia, né? Que você ia desistir e que eu te peguei lá e a gente foi. Enfim, com o tempo eu comecei a observar isso, né? Que isso, para alguns aí, não tá na matéria, mas pode ter o nome de autossabotagem, né? Mas é um sistema, é um mecanismo que roda dentro da gente e que a gente precisa ter aí, desenvolver não só essa questão do autoconhecimento, mas da autoconsciência, de estar consciente do que é que acontece em determinadas situações, né, que fazem com que nós tenhamos determinados comportamentos, né, e que muitas vezes esses comportamentos podem ser nocivos, né, prejudiciais. Aí eu falo em todos os aspectos, eu estou citando o meu exemplo. Por quê? Porque assim, ele não é só nocivo no fato de, por exemplo, se eu não tivesse ido em tal viagem, né? Ou se eu não tivesse feito tal coisa. Isso também é nocivo, mas o pior é ser nocivo para a saúde, né? E aí eu falo da saúde física, inclusive. Por quê? Porque gera, uma dor de barriga, gera uma fraqueza, porque são, de alguma forma, mecanismos que geram toxinas. Então, você vê o tamanho do poder, né, dessa questão que a gente fala de autoestudo, de autoconhecimento, disso ou daquilo, não sei o quê, e que às vezes tem gente que ignora o quanto isso é relevante, né, para nossa saúde em todos os aspectos. E aí eu não falo só de saúde mental, eu falo de saúde física também. Por quê? Porque tem pessoas que geram doenças autoimunes, né? Tem pessoas que geram aí N coisas, né? E eu falo por experiência própria, né? Não estou aqui contando nenhum caso que eu vi alguém falando, não. Eu falo aqui sobre a minha experiência, né? Sobre coisas que eu vivi, né, dentro de mim mesma e que eu tive que partir para essa investigação, né? Por quê? Porque chegou um dado momento que eu vi que ou eu agia dentro de mim mesma, né? Ou ninguém ia fazer isso por mim. Tem coisas que às vezes as pessoas se colocam à nossa disposição, as pessoas nos dão a mão, as pessoas às vezes, né, amigos, amigas, conhecidos, família, que às vezes nos orientam, nos dão conselhos, né, às vezes até fazem coisas por nós, né, mas chega um dado momento que o mundo não vai te salvar, né, nós precisamos encontrar dentro de nós mesmos a cura.
né, para determinadas coisas que estão dentro da gente. Né? E que, claro, vamos dispor de ferramentas, vamos dispor de profissionais, de amigos, de pessoas, é claro, né? A gente tem, graças a Deus, todo esse aparato, né? Mas o primeiro passo, né? A coragem, ela tem que vir de dentro de nós, né? Essa questão da aceitação, né? Da gente aceitar que a gente não é perfeito, né? Que a gente tem muita coisa para melhorar. Então, voltando aqui o que eu estava falando, a questão do autoconhecimento, do autoestudo, da autoconsciência, tem essa questão do autocontrole. O que vem a parte do autocontrole aqui que eu gostaria de trazer? Né? A parte do autocontrole, ela vem a partir do momento que a gente já caminhou esse caminho do autoconhecimento, da autoconsciência, do autoestudo, né? Que o autoestudo, ele vem no fatiar fino, né? Que são aquelas questões bem íntimas de cada um, que são egos, né? Que muitas vezes cada um de nós tem um desvio para determinados locais, né? Então tem pessoas que, por exemplo, têm uma raiva gigantesca, né? E tem que ir para a investigação para compreender qual é a raiz, qual é a origem dessa raiva, quais são os outros egos, né? Que ao longo do tempo foram alimentados e que vão alimentando também a raiva, né? A ponto das vezes ela se tornar algo gigante. Aí eu falo aqui, trazendo o exemplo da raiva, mas tem gente que vamos dizer assim, a manipulação. Né? Tem outras pessoas que desviam aí para, sei lá, né? Cada um desvia para um lado. Tem pessoas que desviam para questão de drogas, né? Para sexo, para, enfim, N outras, né? Agora aqui não me ocorre, né? Nenhum aqui para poder citar. Mas isso é o autoestudo, né? É você saber detalhes, né? Por exemplo, pessoas que às vezes são invejosas demais, né? Outros que vibram muito na escassez, né? Então são coisas que alimentam, as pessoas vão alimentando. E que isso são coisas dependendo do nível, né? Porque todos nós temos esses defeitos psicológicos, né? Todos nós temos. Então aqui, né? Eu não falo com tom de julgamento, pelo contrário, no tom do autoestudo mesmo, de reconhecer dentro de si quais são os aspectos desse nosso sistema aqui, né? Porque nós temos as nossas virtudes, mas ao mesmo tempo a gente tem esses defeitos, né? Então, muitas vezes a gente não consegue estar na nossa máxima potência, trabalhando com as nossas virtudes na máxima potência, porque muitas vezes nós temos defeitos psicológicos e egos que às vezes precisam de uma atenção. É um assunto às vezes desagradável, né? A gente ficar olhando para coisas que não são bonitas, né? Mas às vezes elas são extremamente necessárias, né? A gente olhar para esses pontos que não são bons, para que a gente possa estar trabalhando na máxima potência de nós mesmos, né? Então, é uma caminhada, né? É uma jornada, né? O autoconhecimento, ele é uma jornada longa, né? E trabalhosa, né? Eu digo que dá trabalho a gente mexer em alguns aspectos. Mas aqui, voltando para a parte do autocontrole, o autocontrole ele vem muito, por exemplo, quando a gente reconhece algum sistema, né, que opera dentro da gente, como eu dei esse meu exemplo aí, que toda vez que eu ia viajar, disparava um mecanismo dentro de mim que eu ficava doente. Por quê? Porque havia uma interpretação neuroemocional, né, do meu cérebro, que fazia uma interpretação neural, e me gerava determinadas emoções que diziam alerta, perigo, 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 alerta. E aí o que acontecia? Disparava em mim uma situação que me fazia ficar com mal-estar, né, no corpo físico, para que me impedisse, né, de agir, me impedisse de quebrar um paradigma, né, de quebrar uma crença talvez, né, de quebrar uma barreira mental. Dentro desse aspecto é que entra o autocontrole. É a partir do momento que a gente já está numa caminhada de autoconhecimento, que a gente está numa caminhada de autoestudo, né, que a gente está numa caminhada aí dessa autoconsciência, né, a gente entrar com autocontrole. Quando, por vezes, por exemplo, você vai fazer algo que dispare medo e que o seu cérebro interprete e traga essa reação, você dizer, ok, eu te reconheço,
eu sei que você está aqui, né? Você já começa a sentir, né? Alguns aí é no sentimento, é no emocional, outros já começam a falar, ou cada um, né, com o seu sistema, né? Cada um vai ter as suas reações, né? Então, quando você reconhecer que os primeiros sinais dos gatilhos que vão disparar algo em você que você já reconhece, o que você tem que trabalhar aí é o autocontrole, né? Então, dentro da autoconsciência, você diz, ok, te reconheço, sei que você está aqui, mas eu tenho o controle sobre isso. Hoje eu sou capaz de controlar, né? Então, eu vou dar um outro exemplo, adoro. Os exemplos, eles são os melhores ensinamentos, né? Antes mesmo aqui de eu gravar esse vídeo, quando eu coloquei o play, eu comecei a sentir um mal-estar muito grande no corpo físico, né? E aí, a ponto de sentir dor de barriga, né? E ter que ir ao banheiro. O que isso significa? É o gatilho. O que eu fiz? Eu dei risada, porque eu disse, ok, eu vou falar sobre esse assunto, né? Esse é um mecanismo que eu já sei, né? Que existe dentro de mim, né? Mas a gente tem que trabalhar com isso, né? A gente tem que reconhecer que isso existe, saber que isso existe e se preparar para saber como lidar com isso e não deixar de fazer o que a gente precisa fazer, né? Que isso não seja um impeditivo para que nós possamos realizar as nossas tarefas, né? Para que a gente possa cumprir as nossas metas e os nossos objetivos. Então, isso eu falo aqui numa coisa simples, que a minha meta e o meu objetivo era gravar esse vídeo, né? Era falar sobre a matéria. Porém, hoje eu reconheço, né, que esse sistema ele existe dentro de mim, que ele trabalha dessa forma, mas que com o tempo eu já sou capaz de reconhecer e já tenho autocontrole, eu já consigo dominar alguns aspectos de mim mesma, né? Por isso que eu digo, é uma longa caminhada, né? Essas etapas, né, de reconhecimento, de saber o que é reatividade, o que é aceitação e como você, dentro desse autocontrole, você dá ordens para o seu cérebro, você dá ordens para o seu sistema e dizer, ó, eu sei que, né, você interpreta isso de uma forma assustadora. Por quê? Porque o nosso cérebro, ele interpreta muitas vezes, como é o caso aqui, né, que dizem que as pessoas, tem estudos científicos que falam, né, que as pessoas, elas sentem mais medo de falar em público do que de morrer, né? Então, são dados científicos. Por quê? Porque o cérebro interpreta que talvez a vergonha, né? A vergonha, né? Ou até mesmo o medo de falhar, de passar por ridículo. Isso são interpretações que o cérebro faz. Por quê? Porque talvez isso sejam crenças, né? De muitas vezes até a gente vê as pessoas, sei lá, errando no português, ou sei lá, né? Enfim, a gente julga também, né? Então a gente não quer passar por isso. Então o nosso cérebro interpreta que, uau, né? E aí a gente pode ter N reações, várias pessoas podem ter N reações, né? Então, eu até aqui abri, né, a reação que eu tive antes mesmo, por quê? Porque o meu sistema funciona assim. Porém, hoje que eu aprendi a reconhecer, a interpretar, né, a identificar, ter essa autoconsciência desenvolvida, mas dentro disso eu tenho hoje o autocontrole, não quer dizer que isso não vai acontecer, tanto que aconteceu, né? Mesmo eu tendo conhecimento, mas aí o que entra? Entra o autocontrole de eu saber, ó, não, só um pouquinho. Eu dar a informação correta para o meu cérebro para que isso não me impeça de fazer o que eu preciso fazer. Então, isso era um pouco do que eu gostaria de trazer aqui, falando um pouco desse nosso sistema neuroemocional, né? E eu acho que era isso, gente. Eu agradeço as pessoas aí que tiram um pouco do tempo, né, para ler a matéria, para mandar áudio, para conversar sobre, né? Eu fico muito feliz, né? Aquelas pessoas que vamos dizer assim, como algumas pessoas falam, né, que estudar é bom, né? Falar sobre esses assuntos é bom. Isso são aspectos, às vezes, que dentro do dia a dia da gente, a gente não tem
Algumas pessoas têm tempo, né, para olhar para isso, né, e outras não. Então, aquelas pessoas que despendem, né, o tempo para se alimentar do conteúdo, né, e discuti-lo comigo, eu agradeço e fico muito feliz, né? Espero que esse vídeo tenha servido para você, né? E se você acha e sente de compartilhar com alguém, que esse vídeo vai ser interessante para alguma pessoa que você conhece, você compartilha, deixa aí o seu like, né? E um abraço e até a próxima.